Queridos irmãos, boa noite a todos, graça e paz. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 5, versículo 21. Hoje eu queria me propor a expor aos irmãos apenas esse versículo da palavra de Deus. Talvez se eu fosse expor esse versículo não daria tempo, mas vamos fazer aqui de forma que nós possamos ser abençoados pela palavra de Deus e que o Senhor fale conosco através da explicação da sua palavra. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, está escrito assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu queria repetir mais uma vez esse versículo. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E eu queria me propor nessa noite falar com os irmãos sobre o tema: o que aconteceu na cruz do Calvário? O que aconteceu na cruz do Calvário? Talvez se você perguntar a qualquer pessoa brasileira ou que tem uma influência cristã em sua casa, ela vai dizer que, sabiamente, muitas delas, que na cruz do Calvário ocorreu um ato em que Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, ele foi levado a uma cruz, ele morreu, ele foi chicoteado, o seu lado foi traspassado e ele levou sobre si uma coroa de espinhos. Alguns vão dizer ainda que o chicote que chicotearam ele tinha pedaços de ossos, a coroa perfurou o seu crânio e que quando foi traspassado saiu por ele água e sangue. Uma morte horrível, uma morte humilhante, a pior morte que alguém poderia sofrer. Mas não foi só isso que aconteceu na cruz do Calvário. Há algo muito mais profundo, há algo muito mais intenso e há algo muito mais importante para mim e para a sua vida que nós precisamos entender do que aconteceu lá. Entender, se Deus permitir, de uma vez por todas. Paulo escreveu esse versículo, essa passagem, porque ele estava defendendo a mensagem que ele proclamava. A mensagem que Paulo proclamava e que estava sendo questionada pelos coríntios, era uma mensagem que ele falava que a salvação era um ato de Deus, era um ato que vinha da graça de Deus e que era uma salvação que não vinha pelas suas obras. Você não vai para o céu porque você é bonzinho, você não vai para o céu porque você nasceu numa família cristã, você não vai para o céu, você vai para o céu unicamente porque um dia o Filho de Deus morreu no meu e no seu lugar. Ponto final. Essa é a mensagem da cruz. E aí eu queria com os amados irmãos olhar cada parte desse versículo e em meia hora a gente analisar esses três ensinamentos que Paulo fala. A primeira coisa que Paulo fala aqui, meus amados irmãos, é que Jesus não conheceu o pecado. Olha como ele fala no começo do versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado. Antes de mais nada, a gente precisa entender de fato, e eu sei que tem muitos irmãos aqui que entendem, e eu louvo a Deus porque entendem, mas ainda há um certo mistério no conceito de pecado dentro da igreja evangélica brasileira, e é tão triste isso. Nós precisamos entender o que é o pecado. O pecado, segundo a Bíblia, é a desobediência para com Deus. O pecado do grego significa armato e quer dizer errar o alvo. É Deus direcionar você para um lugar como criador, você ser criado para uma coisa e você fazer uma coisa totalmente diferente. O maior exemplo clássico disso, e explica como é que o pecado entrou no mundo, foi o caso lá em Gênesis capítulo 3, quando Deus deu uma ordem, apenas uma ordem, sobre que eles não deveriam, o primeiro casal, nossos pais, Adão e Eva, comer do fruto, e eles comeram. Ali surge o pecado, ou seja, a desobediência. Deus manda não comer, e eles acabam comendo. O pecado, segundo o apóstolo João, é a quebra da lei de Deus, é a transgressão da lei de Deus. Você veja o decálogo, os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, onde Deus fala: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do teu Deus em vão, guarde do Senhor para descanso, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Quantas vezes nós já quebramos esse plano moral de Deus? Nós já quebramos esse plano tantas vezes, nós nem lembramos quantas vezes nós quebramos.
mas Deus se lembra de todas elas. O pecado é ser independente de Deus, é achar que você não precisa dele, é você achar que ele não existe ou que ele não se importa com você. O pecado é você tentar fugir do Criador, negá-lo e viver uma vida onde você nega. O pecado é uma condição cuja qual, meus amados irmãos, não pode ser tolerado por Deus. Se apenas fosse um ato moral errado, tudo bem. O pior de tudo é que o pecado não pode ser tolerado por Deus. Deus, ele não tolera o pecado. Ele abomina o pecado. Deus, ele é tão justo, tão puro, tão bom e tão amoroso, de uma forma tão misteriosa que ele não pode suportar um ato errado. Deus não pode suportar ver uma pessoa sendo esquartejada. Deus não pode suportar uma pessoa molestando uma criança. Deus não pode suportar uma criança, um menino, desonrando o seu pai. Deus não pode suportar. Por quê? Porque Ele é amor. O nosso maior problema não é que nós somos pecadores. O nosso maior problema é que Deus não é pecador e que Deus não tolera o pecado. O nosso maior problema é que Deus é bom, é que Deus é amor. Esse é o seu e o meu maior problema. Mas olha o que fala o Salmo capítulo 5, não precisa abrir não. Romário, se tu puder abrir, por favor, Salmo 5, versículos 5 e 6, para a gente ver o que fala aqui sobre o caráter santo de Deus. Olha o que fala, ele vai colocar aí. Salmos 5, versículos 5 e 6. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces todos os que praticam iniquidade. Você pode pensar, eu não sou arrogante, eu sou humilde. Eu também não pratico iniquidade, eu sou uma pessoa reta, eu vou para a igreja. Agora, tu destróis os que proferem mentiras. Opa, Deus fala que destrói os que proferem mentira. Alguém já mentiu aqui? Ou só eu menti? Acho que só eu menti. Alguém levantou a mão também. Tu destrói os que proferem mentiras. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Olha o Salmo capítulo 7, só escute, preste atenção. Deus, versículo 11 e 13, Deus é justo juiz. Deus sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada, já armou o seu arco, tem-no pronto para ele. Preparou já instrumentos de morte, preparou setas inflamadas. Isso aqui não é uma pessoa falando, isso aqui é o Deus que nós viemos cultuar nessa noite, que fala para a gente. Agora, quando Paulo falou sobre o pecado, ele falou que ele não conheceu o pecado. Jesus não conheceu o pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15, vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer de nós, porque ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou em nada. Jesus veio a esse mundo como o Verbo de Deus. Quem estava na cruz do Calvário não era Barrabás, não era alguém que tinha matado pessoas, um criminoso. Quem estava na cruz do Calvário era o Santo de Israel. Era o único que tinha o direito de permanecer intacto, porque sempre e no que fez, honrou e amou a Deus, de todo amor, de toda força, com toda humildade. Uma coisa seria eu e você ser condenados, nós que já quebramos, nós que já violamos a Deus. Outra coisa era alguém imperfeito, alguém puro, alguém imaculado, alguém que poderia acusar, alguém que é o próprio Deus, ser levado a uma cruz. Jesus, o nosso Senhor, estava ali na cruz, não era um delinquente, estava o único justo que nunca pecou, aquele que nasceu, que foi enviado por Deus, nascido de mulher, nascido sobre a lei, o Verbo de Deus que curou pessoas,
libertou endemoniados, aquele que afirmou o seu pão da vida, a água da vida, o caminho, a verdade e a vida, a luz do mundo, estava na cruz do Calvário. Ele estava ali e fez a vontade de Deus. Quando chegou na agonia pior, no Getsêmani, ele ainda diante da morte disse: contudo, não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. Ele amou a Deus de todo o coração, de toda a alma, suou gotas de sangue, mas realizou a vontade de Deus. Ele subiu na cruz do Calvário. Agora, em segundo lugar, quando nós já entendemos a gravidade do pecado, e aquele que não conheceu o pecado, Paulo vai mais além. Em segundo lugar, Paulo fala que Deus, olha só o que fala no verso 21, aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus Pai, o fez pecado por nós. E aqui Paulo entra no mais misterioso ensino da Bíblia. O verbo de Deus, o verbo encarnado, ele não somente estava sofrendo as agruras e os sofrimentos humanos, não era só o seu corpo que doía, mas ele estava sofrendo a dor da ira de Deus. Eu falei a vocês que os arrogantes não permanecerão à vista de Deus. Ele aborrece os que praticam iniquidade. Ele destrói os que proferem mentiras. Ele abomina o sanguinário fraudulento. Deus é justo juiz. Mas naquele momento, quando Deus o faz pecado por nós, caiu sobre Cristo Jesus a iniquidade, a humilhação. O cara que matava pessoas estava ali na cruz do Calvário, de uma forma misteriosa, perfeitamente linda. Tudo o que eu e você fez foi desviado de nós e colocado sobre ele, de tal maneira que parece não, a verdade é que ele enfrentou dores infernais que eu e você, que crê no nome dele, nunca vai entender. Uma dor tão profunda, uma dor tão tremenda, uma dor tão horrível, que o pai que tinha um contato perfeito com ele não atende mais ele. Ele se vê agora separado, afastado de Deus. Ele se vê agora como, ele é tido agora por amaldiçoado. Gálatas 3:13. O pecado que é tão feio estava sobre o único que é bom. Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5 fala: certamente ele tomou as nossas dores, nossos pecados levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito de Deus e oprimido. Mas certamente ele tomou sobre si as nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. No versículo 10, o profeta Isaías vai dizer que um versículo tão difícil de entender: foi do agrado do Pai moê-lo. Deus se agradou de esmagar o próprio Deus encarnado naquela cruz. O Salmo 22, que é tão emblemático, fala do sofrimento de Davi, mas parece e parece não, é uma profecia do sofrimento do Senhor Jesus. Olha o que ele fala do versículo 1 até o versículo 4, só escute: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe da minha salvação as palavras do meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo tu és santo, entronizado entre louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste, clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens, desprezado pelo povo. Aquele por quem Deus amou pela eternidade estava sofrendo a ira de Deus. Imagine comigo agora a cena de um tribunal.
Imagine que você seja levado a um fórum onde você tenha sido acusado pelos autos da lei de vários pecados morais. Você está diante de um juiz. Esse juiz, ele tem advogados e promotores que sabem tudo o que você fez. Tudo o que você fez está diante de você. Suas mentiras, as suas palavras torpes, os seus atos mais escondidos, eles viram e estão prontos para acusar você. A pena é a sua morte. Você está pronto para ir para a cadeira elétrica e morrer. O juiz levanta o martelo para dizer condenado. Mas eis que vem alguém. Alguém entrou no tribunal e disse: eu vou levar a condenação desse impenitente. Eu vou tomar sobre ele e vou enfrentar o castigo dele. Mas você não fez nada, você viveu sempre reto, sempre perfeito. Mas eu vou tomar sobre mim o castigo dele. E na cruz do Calvário foi mais ou menos isso que Jesus fez por nós. Ele foi na cruz, no meu e no seu lugar, e ali foi manifestado o amor de Deus, quando o Filho de Deus tomou sobre si a ira que cabia a mim e a você. O que mais doía em Jesus não eram as tristes chagas que eram tão dolorosas, mas a cólera, a ira de Deus. Era saber que Deus não ia atender ele. Era saber que o que ele estava enfrentando ali era a santidade do Pai. Hebreus fala que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Eu acho que nenhum que está aqui nesse templo hoje quer experimentar um segundo dessa ira de Deus, que é muito pior do que o que nós vemos no mundo. Jesus experimentou. Mas por fim, meus amados irmãos, essa mensagem, ela é triunfante. Ela não para por aí. Ela não para na morte do Salvador. Ela não para somente no perdão sobre nossas vidas. Porque Paulo fala que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E eu disse a vocês, primeiramente, ocorreu uma transferência. Os seus pecados foram colocados no Senhor Jesus. A sua dívida, as dores que você e eu tivemos, foi colocado nele, de forma que ele era o culpado, de forma que ele, mesmo sem pecado, ele foi contado como um pecador. Você consegue entender isso? É como se você não tivesse errado, falhado, mas você falhou. Você não constitui um transgressor, mas você toma sobre si, você sofre as penas, você sofre a dor de como se você tivesse sido transgressor. Por isso que a dor, por isso que você tem que entender isso, por isso que o sofrimento do Senhor Jesus foi muito pior do que qualquer um de nós, porque nós merecemos sim, mas Ele nada fez. Há um terceiro fato na cruz, e por isso que eu li esse terceiro ponto, como se fez justiça de Deus, é que nossos pecados foram colocados em Cristo. Se fosse só isso, nós não iríamos mais para o inferno, nós escaparíamos da ira de Deus, mas nós não poderíamos ir para o céu, porque nossa dívida foi quitada, mas você não tem méritos diante de Deus para ir para o céu. Você ainda, é como se, pense comigo num saldo bancário, você está devendo a uma pessoa um valor de 10 bilhões de dólares, uma dívida que você nunca vai poder pagar. Você está com saldo negativo, está devendo. Pense que alguém colocou na sua conta 10 bilhões de dólares. Você não deve mais, mas não está com saldo positivo. Você está quitado. Não é suficiente. Cristo fez mais do que nos perdoar. E agora vem o triunfo da graça.
Porque vai dizer que a justiça de Cristo foi colocada sobre nós. O que ele fez de bom, o que ele fez de perfeito, o fato dele obedecer aos pais dele, o fato dele amar a Deus sobre todas as coisas, o fato do Senhor Jesus não errar em nada, o fato dele orar incessantemente, o fato dele vir à terra, o fato dele fazer tudo perfeito, é colocado na conta de todo aquele que crê no nome dele. Talvez você não entendeu isso ainda. Talvez você ainda está perdido em saber o que significa essa justiça de Deus. Eu vou tentar clarear para você. As obras perfeitas, o que era bom dele, de tal maneira que Deus não vê mais nós como delinquentes. Porque quem era o delinquente? Cristo. Mas Cristo, que é o Filho de Deus, é colocado esse atributo em nossa conta, de tal maneira que você passa de ser um delinquente, um moribundo, para ser um filho amado. Em vez de você sofrer a condenação, você sofre agora uma aquisição de bênçãos. Você agora é abençoado por Deus e não maldito por Deus. Não é Deus não nos torna justos. Não, Ele não torna você justo. Eu e você ainda continuamos pecadores. Deus nos declara justos. É um ato de Deus. De tal forma que todo aquele que crê no Senhor Jesus é declarado justo, independente de religião, independente de se é quarta geração de crente, independente de qual igreja esteja, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não existe alguém mais justificado, alguém mais justo do que o outro. Deus não ama você mais do que você possa fazer, e Deus não ama você pelos pecados que você comete. Ele simplesmente ama, Ele simplesmente declarou você absolvido, você justo. Ele não faz um degrau de pessoas, acepção. Ele declara aquele que crê no Senhor Jesus como justo. Por quê? Porque não é baseado no que você fez. Mais uma vez, foi baseado no que Jesus fez por você. De tal maneira que quando Deus olha para você, Ele não vê você. Porque se Ele vê você, a santidade e a ira e os seus pecados vão pedir a Ele a sua condenação. Mas uma vez que você crê no Senhor Jesus, que nós confiamos, que nós depositamos unicamente a nossa fé, a nossa confiança somente nele, ocorre o que está lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva pecam, Deus mata um animal e cobre aquele casal pecador com as vestes de couro, com as vestes do animal. Perceba, alguém teve que morrer, um animal teve que morrer, para que Adão e Eva tivessem sua nudez coberta, tivessem os seus pecados encobertos, de tal maneira que vai dizer a palavra de Deus, que Deus joga esses pecados no lago do esquecimento. Agora perceba que Deus não somente faz vista grossa com o seu pecado, não, Ele teve que condenar, Ele teve que morrer, para que Ele pudesse perdoar a mim e a você. Quando Jesus morreu em nosso lugar, Ele nos declara justos. E eu queria especificar algumas coisas aqui sobre isso, para você entender melhor, porque talvez a gente não esteja familiarizado com essa palavra justiça, justo diante de Deus. Quando Jesus declara que nós somos justos, Paulo vai dizer que agora pois já não há nenhuma condenação os que estão em Cristo Jesus. Agora ninguém mais pode apontar e acusar você pelos seus pecados. Satanás não pode mais apontar o dedo para você e dizer você errou nisso, naquilo outro. Ele está certo? Está. Mas Deus não se lembra mais, porque Ele condenou esse pecado miserável no próprio Filho dele. Por isso que Ele vai dizer, agora pois já não há nenhuma condenação. Não há motivo para ter medo da morte, não há motivo para ter medo do inferno, uma vez que Cristo enfrentou em nosso lugar. Essa é a boa notícia do Evangelho. Essa a boa notícia não é que Deus perdoa a gente por nós mesmos, mas é porque Deus Ele é tão bom, Ele nos amou tanto, Ele provou o seu amor para conosco, por ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
Ele padeceu por nós. Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 1 que nesse processo de justiça, de justificação, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho, do seu amor. Nele nós temos a redenção, a remissão de pecados, ou seja, nele nós temos o pagamento da dívida, da nossa escravidão contra o pecado, e nós temos o perdão dos pecados. Deus não lembra mais. A ira de Deus, a santidade de Deus, ela foi satisfeita completamente porque alguém morreu no seu lugar. Perceba que eu sempre falo no seu lugar, porque a morte de Cristo, ele não morreu para possibilitar a sua salvação, como defende algumas pessoas. Não, Jesus ele morreu de forma substituta, vicária. Ou seja, o lugar, o preço que era para você tomar, ele toma no seu lugar. Por isso que Paulo fala, ele é tão enfático em falar isso. Justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. Fomos reconciliados. A guerra que havia, a inimizade que havia entre o homem e Deus não existe mais. Entre o homem que crê, claro. A gente vai falar sobre a fé. Nós somos reconciliados por Deus. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, verso 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ou seja, Deus imputa sobre Cristo, coloca sobre nossa culpa, nosso pecado, para nos reconciliar com Ele. Eu preciso que os irmãos entendam isso, porque isso vai mudar a nossa forma de pregar o Evangelho. Saber que Jesus tomou o nosso pecado sobre si, vai mudar a forma como nós falamos para as pessoas do Evangelho. Nós somos reconciliados com Deus, nós temos a vida eterna. Nós agora podemos ir para o céu. Se Deus colocou a justiça de Cristo em nós, de forma que ninguém pode nos condenar, e essa justiça é perfeita, nós somos tidos por Deus como perfeitos. Perceba, nós não somos perfeitos, nós somos tidos por perfeitos. Como que Deus olhasse para a gente, e por causa de Cristo, por causa do sangue derramado sobre nós, é que nós poderemos ir para o céu. Porque no céu não entra pecado, no céu não entra nenhum pecado, então tem que ser perfeito para ir para o céu, de tal maneira que a gente não poderia ser perfeito para ir para o céu, mas Cristo sendo perfeito coloca essa justiça em nós. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. E por fim, queridos, se Cristo morreu por nós, isso aqui é muito importante os irmãos entenderem. Se Cristo morreu por nós, se Ele pagou nossos pecados na cruz, se Ele derramou, se Ele morreu sem merecer, você acha que essa obra seria uma obra que pode ser perdida? Você ainda pensa que a gente pode perder essa obra se está nas mãos do bom pastor? Ele fala, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ele diz, elas jamais perecerão e ninguém as arrebata das minhas mãos. De tal maneira que essa segurança que nós temos em Cristo, não é uma segurança fraca, é uma segurança eterna. Ele fala a Jeremias que com amor eterno te amei, com cordas de amor te atraí. Essa justificação, ela não é passageira, ela não depende dos seus pecados, ela depende do que Cristo fez. Então você pode sair dessa igreja e pecar à vontade, que você não perdeu a salvação. Mas alguém que foi justificado, alguém que foi transformado, ele não sente prazer no pecado. E é isso que o homem natural não entende. Paulo fala que as coisas espirituais o homem não entende, nem pode entendê-las porque se discernem espiritualmente. Alguém que foi justificado, alguém que foi regenerado por Deus, ele não tem prazer no pecado. De tal maneira que mesmo que nós quiséssemos pecar, nós não queremos pecar, mesmo que nós podemos pecar, nós podemos cair, mas há um sentimento chamado de arrependimento, que é colocado no nosso coração e que nós reconhecemos, eu caí e eu preciso de Deus. A obra de Deus é tão perfeita que enquanto o Filho justifica a mim e a você na cruz do Calvário, o Espírito Santo na terra regenera o meu
e o seu coração para nós abraçarmos esse Evangelho. É uma obra que envolve o Pai, o Filho, o Espírito. O Pai planeja essa salvação, envia o Filho, envia junto com o Filho o Espírito. O Filho justifica você diante do Pai, o Espírito aplica no meu e no seu coração. De tal forma que o que eu posso estar falando aqui para vocês, vocês estão nem entendendo, mas se de fato o Espírito estiver pregando através da minha palavra, o pecador, ele se arrepende, ele volta-se para Deus. Estou terminando. Então, meus amados irmãos, através da ressurreição de Cristo, através do fato dele subir aos céus e dele estar vivo e voltar em poder e grande glória, porque aconteceu também isso, ele ressuscitou segundo as Escrituras, nós podemos assegurar que o sacrifício dele foi perfeito e suficiente para a gente. Talvez você fale, Samuel, já ouvi tanto sobre o Evangelho da Graça. Eu também já ouvi bastante, mas hoje, mais do que ontem, eu percebo como eu preciso dessa mensagem. Porque se essa mensagem de perdão não satisfazer o meu coração em Cristo, nenhuma mensagem, nenhuma palavra, nada do que você me disser, nenhum dinheiro, nenhuma profissão, nenhuma casa do ano, nenhum carro do ano, nada pode dar gozo eterno do que saber que fomos perdoados pelo Senhor Jesus. O que nós poderíamos receber de mais precioso, meus amados irmãos, era o perdão de nossos pecados. É saber que se você morrer hoje, você não vai para o inferno. Tem noção de como isso é precioso? Talvez você não tenha. Saia daqui, pergunta a qualquer pessoa do mundo que está aí, vai dizer, quando você morrer, se você morrer, você vai para onde hoje? Ela vai dizer, eu não sei. Ela vai dizer aterrorizada, eu não sei para onde é que eu vou. Nós sabemos para onde vamos. Nós vamos para o céu. Nós vamos habitar em um local onde há justiça. E ainda mais, nós iremos habitar onde está o Rei da Glória. Você consegue entender a gravidade do Evangelho? Fica claro aqui, eu estou terminando, que o Evangelho não é constituído pelo homem, por religião, por caridade, é unicamente pela graça, é um presente que você recebe. E como eu recebo esse presente? Os irmãos sabem, é pela fé e pelo arrependimento, é pela fé. A fé é a confiança exclusiva em Deus, nos méritos, na obra do Senhor Jesus. A fé é eu depositar todas as minhas forças, todas as minhas fichas, tudo que na minha vida vai acontecer, na conta do Senhor Jesus. É eu dizer, eu não tenho mais nada, eu unicamente deixo ou paro de lutar e deixo que essa mão poderosa vai me guiar até o céu, e de que eu estou bem certo que aquele que começou a boa obra, ele vai terminar até o dia de Cristo Jesus. Isso é fé. Fé não é dizer a Deus, Deus eu quero isso, Deus faz isso, faz aquilo, declaro isso. Não, fé não é isso. Fé é dizer, Deus, eu confio que eu vou estar contigo no céu, porque Cristo morreu por mim, e só por isso. Isso é fé. É preciso ter mais fé para dizer, Deus, seja feita a tua vontade, do que dizer, Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo. Estou falando que você não pode pedir a Deus, você pode pedir a Deus. Ele peça que a porta vai se abrir. O que pede, recebe. Pode ser que não receba o que pede, mas recebe. Mas a fé salvífica é a confiança exclusiva nos méritos de Cristo, e o arrependimento como algo contínuo na minha e na sua vida. Perceba, não é um arrependimento momentâneo, como se eu dissesse assim, quem quer Jesus, levanta a mão, vem aqui. Não, é mais do que isso, é um arrependimento diário, é um arrependimento contínuo, de dizer, Deus, eu estou aqui somente por tua graça. Isso é arrependimento, é eu me arrepender mais hoje do que me arrependi ontem, e mais amanhã do que me arrependi hoje. É um reconhecimento eterno de que eu, sem a graça de Deus, não sou nada. Esse arrependimento é arrependimento para a vida. Por fim, o Evangelho nos traz o deleite profundo. É o Evangelho que vai dar a você motivos de cânticos. É o Evangelho da graça de Deus que vai dar a você motivos para você se alegrar.
é o Evangelho da graça de Deus. Não aceitemos, eu digo ao meu coração, não aceitemos mensagem menor que o Evangelho. Não importa se chover milagres, não importa se chover, é difícil falar isso. Não aceitemos mensagem diferente do que o Evangelho. Peçamos a Deus que Deus nos dê graça de nos regozijarmos no Evangelho e somente no Evangelho. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus.